cada vez mais diminuindo, porque importa que ele cresça e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Olá, estamos de volta para mais um momento aqui. Juntos nós possamos, eu e você, aprendermos mais da Palavra de Deus nesse nosso momento, neste nosso novo culto de oração, já agora no ano de 2025, É minha primeira aparição aqui já neste ano de 2025, e eu quero dizer que assim como Deus cuidou de nós, nos permitiu estar juntos em 2024, assim também será em 2025. Tudo com a permissão do Senhor. Amém? E eu quero trazer hoje para você uma palavra que Deus me deu essa palavra antes ainda do ano novo de 2024. Então já tem alguns dias já que Deus já tinha me trazido essa palavra no meu coração e eu tinha deixado ela guardadinha ali para quando eu voltasse a estar junto aqui com você, eu pudesse compartilhar com você essa palavra. Amém? Eu dei um título para essa mensagem que se chama Lugar de Gratidão. Amém? E o texto que eu vou estudar com vocês hoje são apenas alguns versículos. Está no primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Eu vou estar lendo o verso 9, o verso 10, o verso 11 e para finalizarmos o 19 e o 20. Então não são muitos versículos não, tá bom? Então eu peço que você preste bem atenção para que você não perca nada daquilo que Deus vai falar com você, assim como Deus vai falar comigo. Ele já me deu a palavra, eu já meditei sobre a palavra, mas o Senhor ele continua falando. Amém? Então aqui diz, 1 de Samuel, capítulo 1, eu vou ler o verso 9, 10 e 11. Amém? Que diz assim o verso 9. Certo dia, após a refeição da tarde, quando ainda estavam em Siló, Ana foi ao tabernáculo do Senhor. O sacerdote Eli estava sentado no seu lugar de costume ao lado da entrada. Verso 10. Ela estava sentindo-se profundamente angustiada e chorava amargamente enquanto fazia a sua oração ao Senhor. Verso 11. Ana fez esse voto dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se olhar para o meu sofrimento e responder à minha oração, dando-me um filho, então dedicarei esse filho ao Senhor. Ele será seu por todos os dias que viver, e os seus cabelos e a sua barba nunca serão cortados. Amém? Eu vou ler primeiro de entrada aqui somente esses 3 versículos. Para quem conhece já sabe que eu estou falando da história de Ana, mas para quem talvez esteja ouvindo a primeira vez na vida o Evangelho, a Bíblia, pode acontecer. Então eu quero dizer para você que a história de Ana, para eu resumir aqui, até mesmo porque a gente também não pode se prolongar muito,
A história de Ana, Ana era estéril, Ana não podia ter filhos, e naquela época ela era casada, seu marido Eucana, naquela época era permitido por lei, então ele tinha ela como esposa e tinha outra, né? Então ele tinha duas esposas, Eucana tinha duas esposas, que era Ana e Penina. Embora Ana fosse estéril, Penina, sua outra esposa, tinha filhos e filhas, diz a Bíblia. E a situação da Ana era bem complicada, ela vivia um drama, porque a Penina, ela provocava, ela era muito usada, né, no atrevimento, no maus tratos, né? Ela humilhava, ela caçoava. Eu não li aqui, se você quiser entender melhor, você lê o capítulo inteiro 1, eu não li aqui porque eu vou focar em outra direção que Deus me deu, mas ela caçoava de Ana, ela zombava de Ana, ela humilhava Ana, e ela provocava Ana até quando eles, em família, porque todo ano, né, Eucana pegava suas esposas, seus filhos e ia até Siló, no tabernáculo, a casa de Deus, adorar ao Deus dos céus e sacrificar ele. Então até nessa hora de ir à casa de Deus, a Bíblia diz que Penina provocava Ana. E a Bíblia diz que ano após ano, Ana passava por isso. Ano após ano. E Ana já estava muito abalada emocionalmente por conta disso. Ana, diz a Bíblia, que ela chorava muito por causa disso e ela nem se alimentava mais. Então a gente pode dizer que Ana já estava com depressão, já estava doente no seu emocional, estava adoecida por causa desse drama que ela vivia. E o marido dela, ele amava muito ela. Tanto que diz a Bíblia que quando eles iam sacrificar no tabernáculo do Senhor, ele dava na hora do sacrifício uma porção para Penina, para os filhos, mas para Ana ele dava em dobro, porque ele a amava muito. Mas Ana tinha uma certa tristeza no seu coração. Por quê? Porque ela não era mãe, porque ela não tinha filhos. Mas ela tinha aquela certeza no coração do poder do Deus que ela servia. Então, mesmo de um lado, ela sabia da esterilidade dela, do problema que ela tinha, da dificuldade que ela tinha no seu corpo físico de poder gerar e dar filhos a Eucana. E por outro lado, ela tinha a certeza e a convicção da fidelidade, do tamanho do poder do Deus que ela servia, de poder reverter aquilo que ela estava passando. Então, nós sabemos que até para confiar no Senhor, nós precisamos da ajuda dele. Ninguém confia deliberadamente. Mesmo aquela pessoa que está sempre na igreja ouvindo a palavra, que serve o Senhor, que se já declarou servo de Deus, até esses, todos nós precisamos do Senhor até para confiar nele, principalmente debaixo de uma provação, principalmente debaixo de um drama, principalmente debaixo de uma luta como essa que Ana estava atravessando. Então, bom, depois de resumir um pouco o que ela estava passando para vocês, para a gente se situar aqui e poder continuar, o verso 9, 10 e 11, a Bíblia fala da parte, do momento que eu, sinceramente, particularmente, gosto muito desse texto bíblico, que é a parte onde Ana se levanta, que é a parte onde Ana desperta. Ah, mas é porque ela estava melhor, né, pastora? Não, a Bíblia diz que ela estava muito angustiada. A Bíblia diz que ela estava em profunda angústia, profunda tristeza, angustiada, aflita. Ela estava desesperada, ela estava sucumbindo, e eles ainda estavam em Siló. E depois que eles se alimentaram, Ana, ela vai sozinha até o tabernáculo, a casa de Deus. E eu gosto porque a minha tradução da minha Bíblia, pelo menos, o verso 9 começa: certo dia, ou seja, naquele dia, Ana se levanta daquele drama, daquele sofrimento que ela estava passando na mão de Penina. Uma situação injusta, pesada, complicada, onde ela estava sendo subjugada e assolada por aquele espírito que estava oprimindo o emocional dela, atacando a identidade dela, quem ela era, porque a outra se achava melhor porque ela tinha filhos e Ana não. Então até isso ela estava atacando em Ana, como se Ana fosse uma inútil e ela não, como se ela fosse melhor que Ana. Isso nós sabemos muito bem quem é que gosta desse tipo de situação, e não é o Senhor, mas é o nosso inimigo. E aqui diz
que Ana vai até o tabernáculo. E ela chega lá, diz a Bíblia que o sacerdote Eli, que estava lá nessa época, estava sentadinho no mesmo lugar que ele sempre ficava no início, na entrada, né? E, ou seja, tudo estava normal ao seu redor. Do mesmo jeito, todos os dias. Mas aqui era o que tinha mudado. O que estava diferente era dentro de Ana, porque Ana estava se levantando para sair daquela situação. Ana estava se levantando e Ana foi com aquela angústia, com aquele desespero. Ela foi na casa de Deus. Para quê? Para buscar a Deus de todo o coração. Para buscar a Deus. E a Bíblia diz que ela chora amargamente enquanto faz a sua oração a Deus, no verso 10. E aqui diz que Ana faz um voto a Deus naquela oração. Enquanto ela está orando ali, ela faz um voto. Se o Senhor me der o que eu estou te pedindo, eu vou te dar meu filho. E durante todos os dias que ele viver, ele vai ser do Senhor. Não vai cortar cabelo, não vai cortar barba. Eu vou entregar ao Senhor se o Senhor me der o que eu estou pedindo. Aquilo ali era Ana e Deus. Não tinha nada a ver com o marido, não tinha nada a ver com o sacerdote. Era algo que ela estava fazendo com Deus. Ela estava ali intencionalmente na casa de Deus. Ela estava ali realmente para decidir aquela situação que ela estava vivendo. Ana estava vivendo um drama muito grande em sua vida, por ela não poder gerar filhos, e a sua rival, Penina, a outra esposa do seu marido, ter filhos e filhas. Mas Penina sempre estava ali disposta a piorar a situação de Ana, como eu já disse, pela forma que ela tratava Ana. E naquele dia que Ana vai e se levanta e vai ao tabernáculo, Ana não estava nada bem, profundamente angustiada e chorosa, mas vai à casa de Deus. Sabe, não é sobre isso que eu quero falar, mas quando eu li essa mensagem, Deus me chamou a atenção, porque às vezes, e isso não é só você que me assiste, mas isso é eu, somos nós, seres humanos. E eu já vi algumas pessoas falarem para mim: eu não estou bem hoje para ir à igreja, eu não vou à igreja hoje, eu vou esperar melhorar para ir. Ana não esperou melhorar não, Ana estava no fundo do poço. E ao mesmo tempo você também não precisa estar no fundo do poço para procurar a Deus. Mas Ana estava totalmente amargurada, e ela pegou a amargura dela, a tristeza que ela estava vivendo, aquele sofrimento, e foi para a casa de Deus. Ou seja, ela fez certo. Tem pessoas que falam: eu espero melhorar para ir para a igreja. Não, é na hora que você não está bom que você tem que ir. Você tem que ir na hora que você está bem, você tem que ir na hora que você não está bem. Toda hora é hora de buscar a Deus. A palavra de Deus diz: buscar o Senhor enquanto se pode achar. A hora de achar Deus é agora. Porque vai chegar uma hora que não vai mais achar. Se a Bíblia diz buscar o Senhor enquanto, ou seja, o tempo é agora. Enquanto se pode, porque vai ter um momento que não vai poder mais. Ana sai do jeito que ela está e vai à casa de Deus. Agora é a hora. A Bíblia não fala isso, mas eu acredito que dentro dela ela falava: é hoje. Ela não saiu disposta a dar ordem para Deus, querido. Minha querida e meu querido que me ouve, que me assiste. Ela sai disposta a abrir o coração para Deus, a rasgar o coração. É o que nós precisamos, sabia? É o que eu preciso, que você precisa. Rasgar o nosso coração para Deus. A saída, a solução está em rasgar o coração. Ser sincero, ser transparente, expor a Deus a sua dor, expor a Deus o seu sofrimento. Foi o que ela fez. Ela não hesitou. E não adianta, de Deus ninguém esconde. No verso 11, é aqui que Ana pede a Deus um filho e ao mesmo tempo não pede para ficar com ela, mas para oferecer a Deus. Ela ia dedicar aquele filho a Deus, ia ser de Deus, ia vir no ventre dela, ela ia dar à luz, mas ela já estava entregando a Deus aquilo que não estava nem no ventre dela. Olha que coisa, ela estava entregando a Deus aquilo que ela não tinha nem recebido, mas ela já estava ofertando a Deus. Olha que coisa séria. Só que Ana não faz esse voto a Deus na emoção, e nem no desespero, nem no desejo de ter um filho de qualquer modo, de qualquer maneira. Com tudo que Ana passou até ali, Ana estava sendo preparada para viver uma promessa.
Ah, pastor, então quer dizer que Deus que fez tudo aquilo? Lógico que não, Deus não faz mal para ninguém. De jeito nenhum. Mas Deus estava, através daquela situação, Deus estava usando aquilo, por meio daquela luta dela, Deus estava preparando Ana para receber uma promessa, que seria Samuel, o filho que Deus estaria entregando para ela. Deixa eu te dizer, meu querido e minha querida, aqui começa mais ainda aprofundar aquilo que Deus falou comigo. Tem gente que às vezes, onde ela está plantada na vida, ela não cresce, independente do lugar onde ela está. Mas ela não cresce não é porque Deus está punindo ela, não, é porque Deus está cuidando dela. Parece meio confuso, mas já você vai entender. É porque Deus está cuidando. Às vezes você sente que você não está crescendo, não sei em que área, não sei em que lugar que você está plantado, onde o Senhor te plantou, mas deixa eu te falar, não é Deus te punindo. É Deus cuidando de você. Parecia que Deus estava punindo Ana. Ai, Deus não está deixando Ana gerar. Só Penina. Mas Ana serve a Deus e Penina é cruel. Que desigualdade. Que injustiça é essa, pastor? Não é nada disso. Meus irmãos, entenda uma coisa. Deus não estava punindo Ana. Assim como Deus não está punindo nem a mim, nem a você. Se você não está crescendo em alguma situação, em algum lugar que você está plantado. Já já você vai entender por quê. Porque se você não tem estrutura para suportar a força de um fruto, os frutos podem se tornar um peso. A árvore, quando ela só tem folha, ela tem um peso? Não sei qual, mas eu tenho certeza disso. Mas quando os frutos nascem, crescem, e ela está tomada de fruto, com certeza o peso dessa árvore é muito maior. O peso dos seus galhos são infinitamente maior do que quando só tem folhas. Então, Ana estava o quê? Deus estava fortalecendo os galhos de Ana. Deus estava fortalecendo os músculos espirituais de Ana, para que quando o fruto viesse, ela tivesse força para suportar e sustentar esse fruto. E esse fruto ser de alegria, de gratidão, e não se tornar um fardo, um peso, uma coisa ruim. Ana foi preparada por Deus para receber Samuel. Diga comigo, você que me ouve. Ana foi preparada por Deus para receber Samuel. Você nunca ouviu falar de alguma pessoa que começou naquele trabalho e depois de um tempo, aquilo que amava se tornou um peso, um fardo? No começo era aquela alegria, aquele amor, depois se tornou um peso, um fardo. Ou então aquela pessoa que servia no ministério, aquela alegria, aquele amor, depois se tornou um peso, um fardo. Aquele que prega, o pastor, aquele que ministra o evangelho. Antes, quando começou a pregar, aquela alegria. Mas depois, hoje eu tenho que pregar. Eu tenho que jejuar. Eu tenho que meditar na palavra. Eu tenho que me preparar. Eu tenho que pregar. Se tornou um fardo. Se tornou um peso. Preste atenção. Ana foi preparada para receber o fruto Samuel. Porque senão o fruto Samuel, que seria uma bênção, se tornaria um fardo. Deus não deu um fardo para Ana, Deus deu uma bênção. E a Bíblia diz que a bênção do Senhor, ela enriquece. Ela não traz dor. Ponto. Não tem si. É isso e ponto. Fora disso é demoníaco. A bênção do Senhor enriquece, não acrescenta dores. E ponto. Então Samuel, Deus estava dando como bênção, não como fardo, como peso. Era um fruto da oração de Ana. Mas Ana precisava estar preparada para receber aquele fruto, para sustentar ele nos seus galhos. É muito perigoso, meus irmãos, tentar frutificar de uma maneira natural. Ou seja, na medida que Deus te chamou para frutificar. Deus me chamou para frutificar de uma maneira e Deus te chamou para frutificar de outra maneira. Mas é muito perigoso nós queremos frutificar da maneira que Deus nos chamou, com as nossas forças, do nosso jeito. Você quer que eu te dê alguns exemplos?
Eu vou te dar um exemplo para isso. Alguém, um dia, e eu estou aqui fazendo apenas um exemplo. Alguém, algum dia, pediu para Deus um trabalho, uma porta de emprego. Aí, a pessoa recebe aquela porta de emprego. E aquela pessoa que recebe aquela porta de emprego, passado um tempo, ela sai do ambiente de gratidão por aquele fruto que ela recebe. Aí o trabalho se torna um fardo. Mas por que, pastora? Porque ela saiu do ambiente de gratidão. E aquele fruto se torna, deixa de ser uma bênção para se tornar um fardo, um peso. Ela sai do ambiente de gratidão. O ministério se torna um fardo, um peso. Alguém que orava para ter uma família, sai desse ambiente depois de um tempo de consciência da graça, né? Consciência da graça, Deus me deu uma família, Deus me deu um casamento, Deus me deu filhos, e você sai desse lugar de gratidão. A família se torna um peso, se torna um fardo. Você começa a reclamar daquilo que um dia com lágrimas você pediu para ter. É exatamente isso. Você começa a reclamar daquilo que um dia você pediu com lágrimas para ter. No verso 10 diz a Bíblia que Ana orou com choro, pedindo Samuel. Ela pediu com choro amargo. Ainda bem que é tudo aquilo que nós reclamamos um dia, no momento que a gente reclama, aquilo não sai. Aquilo não desaparece. Não quero imaginar se aquilo que nós reclamamos sumisse e desaparecesse. Tudo que a gente reclama, aquilo na hora que a gente está reclamando, aquilo some e desaparece. Não é verdade? Alguém pode dizer, puxa vida, eu não aguento meu cabelo, que cabelo feio. Nossa, que isso, que aquilo. Pum! O cabelo desaparece. A pessoa ficou careca. Outro exemplo. Nossa, eu estou cansado do meu trabalho, todo dia a mesma coisa, eu não aguento mais o meu trabalho. Pum! Desempregado. Outra pessoa pode dizer, meu Deus, meu marido, minha esposa, esse homem só faz bagunça, essa mulher só isso, essa mulher só aquilo, esse homem só isso, toda hora, eu já estou cansado desse marido, já estou cansada dessa esposa. Pum! Viúva. A casa, eu não aguento mais. Alguém pode virar um homem para o outro e falar, cara, eu não aguento mais esse carro só me dá dor de cabeça, eu não aguento isso, eu não aguento mais esse carro é isso, é uma porcaria, não sei o que, pum, a pé. Eu não aguento mais a igreja, né? Eu não aguento mais isso na igreja, eu não aguento mais o pastor, pum, desigrejado, fora do corpo. Quando eu digo fora do corpo, é fora do corpo, em nenhuma igreja. Então, e por aí afora, aí você já vai imaginando outras coisas. Você tem uma criatividade, você vai imaginar. Claro que parece muito óbvio, muito infantil o que eu fiz aqui, mas é algo que a gente precisa reforçar dentro de nós. Se toda vez que a gente reclamasse de alguma coisa que se tornou um fardo, porque nós saímos do lugar de gratidão, a gente perdesse aquilo no exato momento que a gente reclama. No exato momento a gente não tivesse chance não. Tivesse oportunidade. Verso 10. Não reclame daquilo que um dia você pediu, orou para ter. Ela orou, ela pediu Samuel. Então ele tinha que ser bênção na vida dela, não importa o tempo que passasse. Não podia se tornar um fardo, a não ser que ela saísse daquela consciência da graça. Deus me deu o casamento, Deus me deu esse filho, Deus me deu esse carro, Deus me deu essa esposa. Ela vive naquele ambiente de gratidão, de consciência. A pessoa que vive assim, ela jamais vai achar que aquilo se tornou um fardo. Jamais. Por mais problemas que ela esteja. Um dia, eu estou aqui fazendo algo que eu vi um dia. Uma experiência que eu tive. Um dia vi um homem de Deus dizer, meu filho, se alguma pessoa está reclamando demais, que está pesado,
e está reclamando muito de estar indo à igreja, indo aos cultos, pode ter certeza que alguma área da vida dessa pessoa está desalinhada ou ela está em pecado. Porque o que cansa é o pecado. Vou repetir. O que cansa é o pecado. Sabe por quê? Porque a presença de Deus nos renova. Ela não cansa. A igreja nos renova, ela não cansa. A comunhão com os irmãos, ela renova, ela não te cansa. O fluir da presença de Deus, na comunhão, estando debaixo da casa do Senhor, no tabernáculo que Ana foi orar, pedindo a Samuel, a Deus, te renova, não te cansa. O que cansa é o pecado. O pecado faz a gente murmurar daquilo que a gente amou. De novo, o pecado faz a gente murmurar daquilo que a gente um dia amou. A culpa não é de Deus, a culpa não é das pessoas. A culpa está em nós. Está em nós que saímos do ambiente de gratidão. Está em nós que saímos do ambiente da consciência da graça. Foi Deus que me deu essa igreja, foi Deus que me deu esse teto espiritual, foi Deus que me deu esse pastor, foi Deus que me deu essa família espiritual, foi Deus que me deu essa esposa, esse marido, esse filho, essa filha, foi Deus que me deu esse automóvel, esse emprego e por aí afora. Este é o ambiente de gratidão que te protege e me protege, para que a gente não faça que aquilo se torne um fardo na nossa vida. O verso 19 e o verso 20, lá diz que Ana coabita, se deita com com Eucana. E a Bíblia diz que quando ela se deita com o seu marido Eucana, Deus se lembra dela. O verso 20 diz que Ana engravida. E no tempo certo ela tem a Samuel. Mas eu quero chamar sua atenção para o finalzinho do versículo 20, que depois que Samuel nasce, Ana diz: eu o pedi ao Senhor. Ana fala isso. Pode olhar na sua Bíblia. Você não tem uma Bíblia aí, depois você pode olhar. No finalzinho do verso 20, Ana diz: eu pedi esse filho a Deus, o Senhor. Mas por que ela fala isso? Uma coisa tão óbvia, uma coisa tão clara. A Bíblia diz que ela foi lá a hora, ela ficou grávida. Parece ser muito óbvio. Não. No finalzinho ela diz: eu pedi esse filho. Eu pedi esse filho a Deus, o Senhor. O que ela quer dizer com isso, pastora? Com esse finalzinho. Quando ela vê o filho. O que é isso, pastora? O que significa isso que Ana disse? Sabe o que significa? Naquela frase de Ana, ela está querendo dizer que Ana permaneceu no lugar do ambiente da consciência da graça. Ela estava consciente da graça e do favor de Deus que veio sobre a vida dela através de Samuel, através daquele fruto. Ana estava no lugar de gratidão. Ela diz: Deus me deu um filho, Deus me deu Samuel, Deus me deu meu fruto. Então, sendo assim, Samuel, aquele fruto, nunca vai se tornar um fardo e um peso na vida de Ana e Eucana, seu marido. Deus preparou Ana para suportar o peso do fruto, chamado Samuel. Aqui temos um texto referente a filho, como eu li, mas você pode pôr o que for. Eu estou dando esse exemplo de Ana, da história dela, que pede um filho, e nem com o passar do tempo, aquele filho deixa de ser bênção para se tornar um fardo, que é um exemplo para mim e para você. Eu usei aqui a situação de reclamarmos. Então, aqui se refere a filho, mas você pode colocar em outras situações, marido, esposa, tantas as outras situações também. E eu quero dizer para você, meu querido, nós já estamos no final da mensagem, como eu disse para você, seria algo bem rápido. Deus está falando para mim e para você: não saia desse lugar. Qual, pastor? Do ambiente da gratidão.
do ambiente da consciência da graça, eu estar consciente do favor e da graça de Deus de ter me dado aquela bênção. Se saiu desse ambiente, peça perdão a Deus e volte o quanto antes. E volte para o mesmo lugar que Ana estava. E olha que Ana passou luta, hein? Não foi fácil para ela se manter nesse lugar, mas ela se manteve. Se ela conseguiu, eu e você também conseguimos, independente do que você está vivendo. Independente do que você está passando. Então eu quero dizer para você, tudo que você tem, as bênçãos que Deus te deu, se em algum momento, em alguma coisa que Deus entregou na tua vida, alguma coisa deixou de ser bênção para se tornar um fardo, você só reclama disso, peça perdão a Deus e volte correndo para o lugar da gratidão. Lembra do texto? Perdão, lembra do título da mensagem? Lugar de gratidão. Quero pedir que você compreenda isso, entenda sobre isso. E eu vou fazer uma breve oração aqui sobre a palavra. E depois eu vou estar fazendo outra oração, orando por vidas e pessoas. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos. Nós te agradecemos pela tua palavra, pela tua fidelidade. E sabemos, Pai, que muitas vezes, porque nós abandonamos o lugar da gratidão, o ambiente da consciência da graça, nós acabamos caindo, Pai, na murmuração, na reclamação. E aquela situação que antes era uma bênção na nossa vida se torna um fardo, um peso. Deixa de ser bênção. Samuel nunca deixou de ser bênção na vida de Ana. Pelo contrário, quando ele nasce, Ana vê aquele garoto. Ela era mãe, ou pessoa, ser humano igual nós. Quando ela viu ele, ela deve ter ficado deslumbrada. Mas dentro dela ela sabia, ele era de Deus, porque ela havia feito um voto. E ela disse, eu pedi esse filho a Deus, o Senhor. Ou seja, eu não vou sair do campo, do ambiente da gratidão jamais. Eu não vou sair do ambiente da consciência da graça jamais. Sempre vou ser grata, sempre vou agradecer, sempre vou lembrar do favor e da graça do Senhor quando eu olhar para o meu filho. Então, Pai, se algum de nós saiu dessa posição em algum dado momento da vida, que o Senhor nos perdoe, que o Senhor perdoe essa pessoa também que ora comigo, e que essa pessoa volte hoje, agora, para o lugar da gratidão, para o lugar da consciência da graça, e aquilo que ela estava murmurando, reclamando, ela comece a agradecer de novo, como ela fazia no começo, quando recebeu esse fruto. E assim os galhos dela agora, através dessa palavra, o Senhor está fortalecendo os galhos dessa pessoa, para ela suportar o peso dos frutos que o Senhor tem dado para ela, que são essas bênçãos, essas promessas, essas respostas, como o Senhor fez com Ana. Ah, Pai, em nome de Jesus, nós vemos pregações, Pai, falando de Ana em tantas outras esferas, em tantas outras lições, mas hoje foi essa lição que o Senhor me deu. Ana era grata por Samuel. Que nós sejamos gratos por tudo aquilo que o Senhor nos deu. Gratos pelo marido, pela esposa, pelo pai, pela mãe, pelo filho, a filha. Gratos pelos netos, pelos bisnetos, pelos sobrinhos, pelos familiares, pela igreja, pelo pastor. Que nós pelo trabalho, pela família, pelo automóvel, pelos bens materiais, pela saúde. Que nós nunca venhamos sair do ambiente da consciência da graça. Que nós sempre venhamos estar conscientes da graça e do favor do Senhor, que tem sido derramado sobre a minha vida e a vida dessa pessoa, através desses frutos que o Senhor tem confiado nas nossas mãos. E nos perdoa por ter feito com que esses frutos que são bênção se tornassem em fardos, em pesos. Pessoas que oravam por famílias, e agora a família se tornou um fardo, um peso. O trabalho e tantas outras situações. Pai, Espírito Santo, fala ao coração de cada um, ministra, Pai. Em nome de Jesus nós oramos e nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, nós já voltamos, em nome de Jesus.
Oremos agora. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos, meu Pai, juntos aqui na Tua presença, interceder por vidas e pessoas, famílias, situações, Pai, que têm chegado até nós. Queremos orar, Pai, pelo irmão Valdir. Queremos continuar intercedendo pela irmã Neide Chible, Pai. Queremos continuar orando pela Rose, Pai, pela Ieda. Deus, por cura, por reabilitação na sua saúde, recuperação na sua saúde, pelo Yuri. Oremos pelos papais da pastora. Oremos por vidas, por famílias. Queremos interceder pelos missionários espalhados nesse mundo afora. Queremos continuar orando e intercedendo pela vida da Bianca, que nós temos orado por ela, Pai, em nome de Jesus. Queremos orar por famílias e pessoas que nós temos intercedido, vidas. Queremos orar pelas autoridades do nosso país. Queremos orar, Pai, pela nossa política. Queremos cobrir o nosso Brasil de oração, os hospitais, os asilos, Pai. Deus, as instituições, Pai. Deus, em nome de Jesus, as escolas, as crianças. Queremos orar e estender a nossa oração por todos, Pai, que nos assistem, seus familiares, pela salvação de almas. Aquele que me assiste que nunca entregou a vida a Cristo, que nunca fez a oração de profissão de fé, que essa pessoa, onde ela esteja agora, ela ore, ela fale: Senhor, eu entrego a Ti a minha vida. Se você, meu querido e minha querida que me ouve agora, nunca fez essa oração, essa é a sua chance, essa é a sua deixa, essa é a oportunidade que o Senhor está te dando. Faça essa oração comigo. Fala: eu digo o seu nome. Fala: eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu entrego os meus caminhos ao Senhor. E eu peço: Senhor, salva a minha vida, escreve o meu nome no livro da vida. Perdoa todos os pecados que eu cometi até agora. Escreve o meu nome, eu te recebo na minha vida como o meu único, suficiente Salvador, Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus queridos. Quero dizer que foi uma alegria muito grande eu estar aqui com vocês mais uma vez. É um presente. Eu falei sobre gratidão, falei sobre o ambiente da consciência da graça. E eu tenho consciência do favor e da graça de Deus de me permitir poder estar aqui com você. E eu sou muito grata a Deus por isso. E que Ele permita por muito tempo isso. Fica com Deus, fica com Jesus. Deus te abençoe a sua casa. Em nome de Jesus, e até a próxima, querendo Ele.